Muito bom dia, meus melhores cumprimentos a todos aqueles que me dão essa imensa honra, oportunidade que para mim é muito jubilosa de poder encontrar com tanta gente interessada nos estudos relativos ao direito registral imobiliário, nesse nosso caso, nesta nossa série, mas também que em outras ocasiões nos estudos relativos aos registros públicos em geral e ao direito notarial. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade que mais uma vez me concede a Noreg do Paraná. Minha saudação à sua presidente, Tabelia Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, e a todos os integrantes das várias entidades que compõem, que se agregam a esta importante associação paranaense que é a Noreg. Eu quero, por igual, antes de começar essa nossa exposição de hoje, referir dois assuntos. Em primeiro, o de que na sexta-feira que vem, agora no dia 30, nós vamos, a partir das 10h30, aqui mesmo nesta página da Noreg do Paraná, no Facebook, mas também em outras plataformas, no Instagram da Noreg e no YouTube da Noreg, realizar a nossa primeira retomada do antigo Pinga Fogo. Pinga Fogo é uma instituição, por assim dizer, que acompanha o extrajudicial, não só o extrajudicial, mas acompanha muito o extrajudicial, desde lá a década de 70, ou início da década de 80, graças ao talento do Gilberto Valente da Silva, saudoso amigo Gilberto Valente da Silva. E eu me lembro disso com uma certa saudade, que a primeira reunião em que eu estive, acadêmica, a respeito do direito extrajudicial, que foi em 1985, no Recife, a minha participação se deu exatamente num pinga-fogo. Participei de um pinga-fogo, estava iniciando a minha trajetória de alguém afeiçoado aos estudos do registro. Eu tinha começado, na verdade, um pouquinho antes, né, em novembro de 84, já em 85 eu tive a ocasião de ter essa prova de fogo, por assim dizer. Mas muito bem, então vamos começar. É claro que as pessoas podem mandar perguntas. Nesse primeiro momento nós estamos indicando um tema, não é? Que será tema relativo aos requisitos da escritura pública. É um tema interessantíssimo. Acho que nós vamos nos surpreender com o volume de questões teóricas e para repensar um tanto essa matéria da escritura pública. Bom, vamos hoje também tratar de prosseguir aqui nessa série Registro sobre Registro, na nossa aula 211 já. Eu estava vendo outro dia, eu tinha um amigo, um grande amigo português, um grande jornalista, foi dono do Diário de Luanda, e depois com a Revolução Comunista em Angola, ele foi obrigado a fugir de lá, para não ser morto, e veio para o Brasil. Foi a Portugal primeiro, depois veio ao Brasil, e aqui eu conheci Zé Manuel Pereira da Costa. E certa vez nós trabalhávamos juntos em um jornal, e eu verifiquei que o jornal saiu e ele não abriu para ler a página do jornal em que ele havia escrito, estava o artigo dele. E eu perguntei para ele se ele não ia ler o jornal e aquilo que ele havia escrito. Ele disse: não, eu aqui sou pago para escrever e não para ler. É interessante. Disse: não há preço que me pague ler o que eu escrevo. Interessante isso. Enfim, eu acabei tendo por necessidade de voltar à leitura do primeiro tomo dos registros sobre registros, e verifiquei algo que até me deixou um pouco desagradado em relação à escrita atual. Lá no primeiro tomo, o escrito era mais leve, tinha um tom mais literário no sentido amplo. E com o tempo, a coisa foi se tornando demasiadamente, no âmbito de uma terminologia estreitamente jurídica, o que não me agrada, na verdade. Acho que não agrada nem a quem lê. Não é? Então eu agora
pretendo já comecei a reescrever, o 214 eu já fiz, já tive a ocasião de mandar a doutora Amanda Gil, que é quem repassa pela editorial Lepanto a matéria para a Anoreg. Já voltei a escrever de maneira um pouco mais, eu não vou arriscar dizer mais literária, por não ter dote de literato, mas enfim, um pouco mais leve, um pouco mais agradável de ler do que esses textos extremamente técnicos, com uma linguagem, por assim dizer, quase geométrica, e que seguramente não agrada a ninguém isso. Né? Bom, mas temos que tratar, pelo menos, da matéria. Né? Então, o tema de hoje é usufruto sucessivo, usufruto deducto e usufruto vidual. Nós estamos seguindo a classificação, começamos lá atrás, acho que há duas reuniões, que foi inicialmente sugerida segundo o critério adotado pelo grande registrador e estudioso do registro de imóveis do Brasil, de São Paulo, doutor Ademar Ferranelli, meu estimado amigo, titular do 7º Registro de Imóveis aqui da capital. E agora vamos prosseguir com essas três questões. Usufruto sucessivo, deducto e vidual, ou seja, o último, o usufruto dos viúvos. Melhor seria dizer das viúvas, porque não sei se já repararam essa frequente realidade sociológica. Morrem sempre os maridos antes das mulheres. Por algo há de ser, não é? Bom, e antes mesmo de começar isso, lembrei-me agora de fazer uma saudação especial ao meu querido amigo, Dr. José Luiz Germano. Germano, que é hoje registrador no Paraná e que foi meu colega estimadíssimo na seção de Direito Público aqui da Magistratura de São Paulo, ontem completou 58 anos de idade. Ele parece bem menos, parece bem menos. Mas, enfim, completou 58 anos de idade e, se me permite a observação, 58 anos de idade e não conseguiu ver o time dele ser campeão mundial ainda, mas poderá chegar lá. Denomina-se sucessivo, diz aqui o texto, usufruto que é instituído em benefício de uma pessoa, pode ser mais, hein? Mas vamos ver já já, com a cláusula de que depois de sua morte o direito transmita-se a terceiro. Bom, o que quer dizer isso? Não é propriamente que o benefício tenha que necessariamente ser singular no início, para que depois se caracterize o usufruto sucessivo. Nada impede que haja uma pluralidade do início e que se admita que à morte de uma ou mais dessas pessoas haja sucessividade. Aí também. Portanto, essa definição é aproximada, ela padece dessa pequena referência. O usufruto sucessivo, enfim, é um usufruto que é instituído para alguém, ou mais de um, com a indicação de que à morte desse favorecido inicial, beneficiário inicial, haja transmissão transmissão mortis causa para outra pessoa. Isso é o que é o usufruto sucessivo. O próprio nome está dizendo, né? Usufruto que está sujeito a uma sucessão mortis causa. Bom, como é que se distingue do usufruto simultâneo? O sucessivo apresenta um desfrute inicial por uma ou mais pessoas, como eu disse, ou seja, que são os beneficiários diretos, os beneficiários imediatos, e a cuja morte o uso e a fruição se transferem a terceiro. Tá certo? Então, não necessariamente vejam aí por uma linha hereditária, de vocação hereditária. Nada impede, por exemplo, que um usufruto sucessivo, desde que ele seja demitido pelo ordenamento jurídico, vamos ver que não é o caso do brasileiro atual, mas nada impede que o usufruto sucessivo faça uma indicação de que à morte de alguém o usufruto seja transferido a um ou outro terceiro que não tenha relação hereditária ou testamentária com o favorecido inicial. No usufruto simultâneo, diversamente, o que se tem é o gozo da res em concomitância com todos os cofavorecidos. Então, todos os beneficiários ou co-beneficiários usam e fruem da coisa ao mesmo tempo, simultaneamente, de maneira concomitante. Como eu disse,
nada impede que haja a conjugação desses dois fatores, que o usufruto seja ao mesmo tempo simultâneo e sucessivo, ou seja, no sentido de que há previsão de sucessividade. Morel, que foi um autor antigo que escreveu sobre direito hipotecário espanhol, uma obra de muitos volumes, muito interessante, diga-se de passagem, diz o seguinte, a propósito do usufruto simultâneo e do usufruto sucessivo, que ele aqui designa por, em espanhol, disfrute. Dizer que o usufruto ou desfruto simultâneo consiste em aproveitarem-se vários indivíduos ao mesmo tempo das utilidades de uma só coisa. E já o sucessivo consiste em aproveitar-se da coisa, o direito usufrutuário, uma pessoa primeiro e outras depois. É isso que nós dissemos aqui. Bom, qual é o núcleo, o ponto central da distinção, do discrime entre ambas as figuras, do usufruto sucessivo e do usufruto simultâneo? É o momento da constituição do direito de usufruto. Aí que está, esse é o ponto. Vamos prestar atenção nisso, é muito claro. De maneira que a pluralidade ou multiplicidade inicial, inaugural de usufrutuários, afasta o entendimento, isso diz muito acertadamente Ademar Ferranelli, de que o direito de acrescer configura uma sorte de usufruto sucessivo. Notem bem, o que acontece? Nós temos aqui um usufruto simultâneo entre Tício e Semprônia, e com previsão do direito de acrescer. Isso não se considera sucessivo, porque eles já são contitulares. Disse lá, bom, a morte de Tício pode Semprônia exercer o direito de acrescer, usufruto. Aqui não há sucessividade, tem razão, Ademar Ferranelli. Aqui, na verdade, já está constituído o usufruto em favor do beneficiário da parte que vai ser acrescida. Isso não é propriamente, pois, o que se entende por usufruto sucessivo, porque o momento da Constituição, o tempo inicial da Constituição, já era integrado, ou já era objeto do favorecimento daquele que depois vai receber o acréscimo, em virtude da morte do co-beneficiário. Portanto, a concomitância ou simultaneidade do início do uso e da fruição da res por todos os favorecidos ou beneficiários é um traço diferencial do usufruto simultâneo em relação ao sucessivo. No sucessivo, o beneficiário do uso e fruição da coisa não estava na origem. No simultâneo sempre está, ainda que depois haja o direito de acrescer. Bom, a despeito de uma posição contraposta no direito romano, o usufruto foi admitido no Brasil ao tempo das ordenações filipinas. Então nós vamos lá encontrar a referência de Serpa Lopes, de Carvalho Santos, e assim sustentava também este grande autor brasileiro, cuja leitura eu convido muitíssimo, eu conclamo muitíssimo aqueles que me ouvem, que foi o conselheiro Rodrigues Lafayette. No seu Direito das Coisas, ele diz o seguinte, o conselheiro Lafayette: o testador pode deixá-lo, usufruto, a um indivíduo e a seus herdeiros. Neste caso, os herdeiros adquirem o usufruto, não do usufrutuário, mas do testador, de quem são sucessores em segundo grau. Bom, quando vem o Código Civil Brasileiro de 16, o Código Bevilacqua, firmou-se então a orientação de que era inviável o usufruto sucessivo. Clovis vem dizer exatamente que o usufruto está vinculado à pessoa, persone coerete, e com ela se extingue. Esse é o comentário ao artigo 739, o grande comentário que fez Cláudio Bevilacqua ao Código de 16. A vedação, essa vedação do usufruto sucessivo, embora esteja reportada a esse caráter intuito persone, ou seja, caráter personalíssimo do usufruto, que já se apresentava no direito romano, notem bem, Álvaro Dors dizia isso, chamou a atenção disso. Álvaro Dors, como sabem, foi dos melhores
romanistas do século XX. Apesar disso, essa vedação não escapou a uma crítica. E essa crítica foi muito bem formulada por Martin Wolf nessa obra escrita em conjunto com Enesserus e Kipp, que é o Tratado de Direito Civil Alemão. Esta parte é escrita por Martin Wolf. Ele diz o seguinte, olha, o que vai acontecer, quando nós proibimos o usufruto sucessivo, eu vou animar, vou fomentar a que o usufrutuário explore irregularmente a coisa. Ele sabe que ele não vai transmitir aos seus herdeiros, então ele vai tentar tirar um proveito que pode muitas vezes ser prejudicial à coisa. Tem razão. Nós temos que conhecer a natureza humana para verificar que onde há atividade humana há possibilidade de erro, há possibilidade de falsidade, etc. Culposa ou não, dolosa, etc. E é certo que se eu sei, aliás, uma das razões do fracasso do socialismo no mundo inteiro, até hoje nenhum regime socialista deu certo em lugar nenhum, um dos motivos psicológicos é que nós temos a propensão de tratar melhor das nossas coisas do que das coisas dos outros. Então, aqui essa inclinação psicológica própria da natureza do homem leva a que, com a proibição do usufruto sucessivo, o titular usufrutuário tende a tentar explorar o mais possível, a tirar todos os proveitos possíveis da coisa, porque ele sabe que ele não vai ter. E não vai conservá-la, ainda que não atinja, porque nós temos que manter salva a substância, não vai cuidar dela como devido, como se fosse própria, como se pudesse transmitir aos filhos, por exemplo. Bom, ainda, de fato, diante dos ordenamentos jurídicos positivos em que seja proibido o usufruto sucessivo, no caso do Brasil, nós não conseguimos contornar de todo uma questão relevante, que foi levantada também pelos autores que eu referi aqui, Enesserus, Kipp e Wolff. Ou no livro deles, na verdade, foi levantada por Kipp, por Martin Wolff, o livro que é conjunto. No direito alemão, o BGB, o Código Civil, parágrafo 1061, consta que o usufruto não sobrevive à morte do usufrutuário. E isso Hedemann vai dizer, um outro autor alemão importante, que isso põe à mostra a nota personalíssima do usufruto. O usufruto é intuito persona, efetivamente. Mas Wolff observa, então, que é possível obrigar-se o proprietário da coisa, em um ajuste com o usufrutuário, a outorga de um novo usufruto aos herdeiros desse usufrutuário. Então, por exemplo, Tício é proprietário do imóvel e ele então vai conceder um usufruto em favor de Semprônia. Semprônia diz, bom, eu posso deixar esse usufruto para os meus filhos? Não, não pode. Não pode porque a lei permite. Então faça o seguinte, faça uma outra escritura já instituindo usufruto futuramente para os meus filhos. Veja, isso não é possível contornar essa. Já não é mais usufruto sucessivo, mas é um novo usufruto. Portanto, não se tratará aqui de um usufruto sucessivo, porque assim prosseguem esses autores que eu mencionei. O título até mesmo deve ocupar diverso lugar registral. Isso quer dizer o seguinte, a expressão a germânica é melhor, porque há um lugar, de fato, diverso para essas inscrições, né, de usufruto. Dentro dos livros, da forma da matrícula alemã. Mas, para nós, pode ser, vai exigir um novo registro. E depois será sempre um outro usufruto. Ainda que, em rigor, o que se pense é que se trate de um usufruto sucessivo. Nós podemos dizer que viole diretamente o caráter de intransmissibilidade do usufruto. Porque se nós estamos diante de um novo usufruto subordinado, submetido a uma condição suspensiva da morte do primeiro usufrutuário, então é um novo usufruto, não é sucessão. Ou seja, Tício institui usufruto em favor de Semprônia e institui também usufruto em favor do filho dela, o Caio, ou de um parente dela, ou de terceiro, enfim, mas, com uma condição suspensiva. O seu usufruto, Caio, só vai ser possível de instituir-se, realizar-se, de fato, instituir-se não,
realizar-se de fato ou efetivar-se de fato, assim que se implemente a condição suspensiva. Qual a condição suspensiva? A morte da primeira usufrutuária, né, da Semprônia. Portanto, a hipótese no plano subjetivo fica limitada a que os novos usufrutuários sejam herdeiros do beneficiário inaugural. Ou seja, estaria apenas restrita a isso. Bom, há outros complicadores que convém examinar. Trapalopes disse que poderia superar-se, e aí nós teríamos de tomá-la por não escrita, uma cláusula negocial que estabeleça o usufruto sucessivo. Supera, tome-se por não escrita. Isso é inútil. Ou seja, o abuso não impede o uso. O supérfluo não afeta o que está corretamente estabelecido. Bom, então caberia que nós aqui considerássemos uma outra hipótese. Se num só instrumento se lançam dois títulos causais, o do usufruto em favor de um dado beneficiário e o de outro usufruto, submetido, como ficou dito, à condição suspensiva, a morte do usufrutuário, então instituído em benefício de terceiros, que nada obstante podem ou não ser herdeiros daquele beneficiário. Notem bem. Então, nós temos num mesmo título. Imagina que lá, vamos ver, a doutora Mônica Dallavecchia, quem renova meus agradecimentos, está aqui presente, recebe lá no tabelião do Boqueirão, o contalho do Dr. Maurício Escolar, o substituto dela, muito competente. Olha, doutora Maurício, estamos com um problema aqui. Ó. O nosso cliente está querendo instituir um usufruto em favor do tício, e no mesmo título, na mesma escritura, ele está querendo instituir um outro usufruto submetido à cláusula resolutiva, à condição resolutiva, ou suspensiva, melhor dizendo, a condição suspensiva, da morte do beneficiário, caso em que o usufruto passe a ser exercitado por um terceiro, que não necessariamente seria, como na hipótese alemã, de um herdeiro do primeiro usufrutuário. E aqui nós temos outra coisa, outras indagações. Por exemplo, nós poderíamos admitir de logo o registro desse usufruto condicional? Não, essa é uma questão para discutir. Parece-me que sim, mas eu deixo a questão à meditação dos registradores e indiretamente dos notários, que ao elaborarem o título devem ter presente essa possibilidade. Não podem elaborar um título sem achar que isso possa ser registrado. Seria viável inscrever-se esse segundo usufruto em que os titulares de direito, essa é outra questão, não estivessem sequer determinados? Não, são duas questões. Na primeira, a doutora Mônica faz uma escritura com dois usufrutos. O segundo deles, submetido, subordinado à causa suspensiva, condição suspensiva, da morte do primeiro titular do usufruto. Vamos lá, vamos ver se eu consegui ser claro. Usufruto instituído por Tício em favor de Semprônia. Primeiro título. Na mesma escritura, um usufruto instituído em favor de Caio, ou Caius, para falar em latim, com a condição suspensiva de que esse usufruto só estará efetivado, será eficaz após a morte de Semprônia. Mas é condicional, não é propriamente sucessivo. Diretamente não é sucessivo. Agora, há uma questão adicional que eu fiz aqui. Vamos admitir que a doutora Mônica faça primeiro o usufruto, o doutor Maurício Coraggiola. Acho que dá para fazer, mas acontece que nós temos um problema adicional. O segundo usufruto, o titular é indeterminado, ou seja, é provisoriamente desconhecido. Esses autores que eu mencionei, os autores alemães Senecerus, Kipwolf, dizem que isso é o status de titulares provisoriamente desconhecidos ou ignorados. Quer dizer, uma falta de determinação subjetiva. Ela por si só, notem bem, hein? Todo esse tema é muito controverso. Alguém dirá que isso aqui é uma simulação de usufruto sucessivo, e eu até acho que a jurisprudência, nos dias atuais, tenderia a achar que é isso mesmo. Não é a minha opinião, mas eu penso que tenderia a achar que é isso mesmo. Eu lembro até que o Dr. Narciso Orlando de Neto, cuja autoridade eu tributo aqui um maior respeito, acha que sequer pode registrar-se um título
submetida à condição suspensiva, em todos os casos. Bom, mas vamos ver aqui. Se essa falta de determinação subjetiva, ela não impede no direito brasileiro todos os registros. Bastaria que nós pensássemos aqui na situação do fideicomisso. Ora, o fideicomisso se averba no registro imobiliário, mas o fideicomissário ainda não é determinado. Basta ver o artigo 1952 do Código Civil. Então, temos que ter muita cautela para responder essas questões, né? Vamos mudar de assunto. Deixamos esses dois temas aqui, mas eu deixei aberto, é claro, matéria controversa, como muita coisa no direito. A minha opinião é no sentido de que podem registrar-se em ambos os casos. Usufruto deducto é o usufruto deduzido ou desfalcado, reserva de usufruto, usufruto reservado. É aquele que se institui nas doações, em que se retém o desfrute da coisa pelo próprio doador. Então é assim, o doador doa o imóvel e se reserva o usufruto. O latim tem um substantivo, deductio, deductionis. Portanto, um substantivo de terceira declinação, genitivo singular, terminado em is. E entre outras acepções, uma das quais é de conduzir a noiva ao domicílio conjugal. Hein? Deductio é isto. O matrimônio romano possui uma característica interessante porque ela se apresenta como chamado fato cerimonial, ou fato litúrgico, ou forma litúrgica, forma cerimonial, e caracterizadamente com um rito. Então, há um rito completo do matrimônio romano. A esse propósito, quem tiver interesse nessa matéria, eu queria aqui fazer a indicação que no final do meu recentemente lançado livro ABC do Direito Natural, que foi publicado pela editorial Lepanto, o último artigo é exatamente sobre o matrimônio romano, em que é uma referência específica e com as alusões bibliográficas necessárias às várias fases também do direito do matrimônio em Roma. Isso tem particular interesse para os registradores civis e para os juristas em geral, porque o matrimônio é um dos institutos, ou uma das instituições que tem mais suportado a concorrência das chamadas instituições sombra. Muito bem. Então, uma das características da palavra deductio, nós estamos tratando do usufruto deducto, é exatamente ele conduzir a noiva ao domicílio conjugal. Mas, entre outras exceções, é também a de diminuição, de subtração, de desconto, compensação. Vamos deduzir, nós falamos de deduz o imposto de renda, por exemplo. Deducta é um particípio, é o que se abate da fortuna de um testado. E o verbo latino deduco, como sabem, os verbos latinos são referidos quase sempre pela primeira pessoa do indicativo singular. A primeira pessoa singular do indicativo. Então, quando nós vamos procurar, por exemplo, o verbo... vamos ver um verbo aí qualquer. Verbo laudo, quer dizer, que o infinitivo laudare, louvar. Se nós vamos procurar no dicionário, não vamos procurar em laudare, porque não vamos achar no dicionário latino assim. Tem que procurar laudo. Verbo de primeira declinação. Então tem que procurar lá, termina com a letra O, a desinência O no presente indicativo, na primeira pessoa, singular. Então é assim que nós vamos procurar. Laudo. O verbo amare, procuramos amo. O verbo cantare, procuramos canto. E o verbo deducere, vamos procurar deduco. Que também, conforme o grande dicionário de Francisco Torrinha, tem o significado de retirar, diminuir, abater. No direito romano, a deductio usufructus é a reserva ou dedução do direito real de usufruto, feita exatamente por quem transmite a propriedade de uma coisa. Ou seja, como é que ele transmite? Geralmente, aqui,
principais funções, pela Mantipácio ou pela Iurettiae. Nós vamos um dia tratar desses assuntos, porque é uma matéria que, numa aula, vou pedir licença para a doutora Mônica, arrumar um espaço para tratar aqui de uma coisa importante, que é a passar a esta judicialização correspondente ao direito hispânico, e durante quando correspondia correspondia a esse período às ações ou processos simulados para a realização da Iurettiae. Isso é muito importante porque nós vamos aqui destacar o vulto das chamadas situações sem lide, que devem ser remetidas num primeiro momento, ao notariado. Então, nós teríamos, acho que aí encontraríamos muitos fundamentos adequados, fundamentos convenientes, para mostrar por que muita coisa não deveria ficar na jurisdição contenciosa, ou seja, com a magistratura jurisdicional, e deveria passar para a magistratura da paz jurídica, ou da conciliação, exercida pelos notários. Bom, isso, entretanto, excluía-se a transmissão imediata do uso e da fruição da coisa no direito romano, porque ambos eram reservados ou deduzidos em benefício do transmitente do domínio. Então, eu disse, olha, eu transmito aqui pela Iurettiae ou pela Mantipácio o domínio da coisa, entretanto, o uso e gozo dela continuam comigo. É exatamente essa a ideia do usufruto deducto que temos no Brasil também. Vamos ouvir aqui o que diz Álvaro Dors. Diz ele, a doação deducto usufructo foi uma forma muito generalizada no direito tardio romano e medieval para fazer liberalidades mortis causas mais irrevogáveis. Ou seja, era uma forma porque imagine que se eu deixasse isso para tempos futuros, a liberalidade eu poderia revogar no testamento. Agora, quando eu queria fazer liberalidade mortis causa irrevogável, eu doava e reservava o usufruto. Essa é a razão sociológica, compreende? Veja que isso é muito interessante. Num regime em que eu possa decidir, dispor hereditariamente, eu tenho um sistema, passo um testamento. Mas o testamento, até a minha morte, pode ser alterado. Então, como eu quero dar um caráter irrevogável a essa liberalidade, ainda que ela vá só ser eficaz, de fato, economicamente, após a minha morte, eu faço mediante a doação deducto usufruto. Essa é a razão fundamental do Instituto. Serpa Lopes, por sua vez, sustentou que, presente a instituição do usufruto deducto, da reserva de usufruto, caberia, ele fala isso ao tempo do regulamento 39, como sabe, caberia transcrever o ato translativo da nua propriedade, essa transcrição, e inscrever o usufruto. Então, digamos corretamente, não transcrevê-lo, inscrevê-lo. Havia um livro especificamente para a inscrição. Já na lei de 1973, a nossa lei de 2015, que está em vigor, Ademar Ferranelli sustentou, abro aspas aqui, seria inviável a ideia de que a reserva do usufruto tenha ficado em mãos do proprietário, porque já detinha esse direito. Notem bem, uma das ideias é essa, não precisa inscrever ou registrar, no nosso caso, especificamente, registro estrito sensu do usufruto deducto. Por quê? Porque o uso e a fruição da coisa já estavam entre os atributos do domínio. Ele só está alienando a nua propriedade. Não é bem verdade. Ele está alienando a propriedade, está deduzindo, desfalcando o uso e a fruição da coisa. Por isso prossegue ele. O usufruto em nosso direito é constitutivo, com registro autônomo obrigatório, sem o que não pode valer erga omnes, ainda que verte sobre mera reserva. E ele, no seu livro, no seu trabalho, um trabalho apresentado em um congresso do IRIB, lá em 1987, em Foz do Iguaçu, o autor Ademar invocou a posição conforme de Narciso Orlando de Neto. Portanto, uma posição muito autorizada. Então, deve registrar-se, pois, o usufruto, a reserva de usufruto.
Por fim, hoje vamos ver aqui o usufruto vidual, que é o usufruto do cônjuge viúvo sobre parte de bens do cônjuge falecido. Essa é a definição. Pode condicionar-se, ele todo coerente, que assim se faça nesse capítulo, a que o regime patrimonial de bens não seja da comunhão universal, bem como que deva preservar-se o estado de viuvez. Esse instituto foi contemplado pela legislação romana tardia, graças à obra de Justiniano. Bom, vamos ver a situação no Brasil hoje. A Lei 4.121 de 1962, que é uma lei de dia 27 de agosto de 62, instituiu-se com essa lei o Estatuto da Mulher Casada. E ali se criou o usufruto vidual, acrescentando-se um parágrafo, o parágrafo primeiro, a um artigo, o artigo 1611 do Código Civil de 1916, hein? Falando em Código Civil que era o vigente à época, Código Bevilacqua. E dizia-se vidual do seguinte modo, aspas, o cônjuge viúvo, se o regime de bens do casamento não era o da comunhão universal, essa é a primeira restrição, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge falecido, se houver filho deste ou do casal. E a metade, ele podia ser mais, se não houver filhos, embora sobrevivam ascendentes do decúbios. Bom, quando surge o Código Civil Brasileiro de 2002, a norma desse parágrafo 1º do 1611 anterior, com o texto, pois, da Lei 4.121, de agosto de 62, não se repetiu. E por isso mesmo não persistiu entre nós o usufruto vidual, que se substituiu, essa é a indicação que se deve fazer, pelo concurso do cônjuge sobrevivo com descendentes ou ascendentes na herança do cônjuge pré-morto. Vejam-se a propósito, os artigos 1832 e 1837, e eu indico aqui a doutrina muito clara, muito lúcida, desse nosso civilista contemporâneo, o doutor Arnaldo Rizzardo, que tem uma obra realmente digna de elogios. E com isso nós terminamos essa nossa aula 211 da série Registros sobre Registros. E eu quero então agora agradecer novamente a doutora Mônica, a doutora Margarete Maia, estimada amiga lá do Ceará. Uma cabeça privilegiada tem essa moça. Doutor Pedro Bragato, agora pós-graduando, dando voos, porque espero sejam realmente muito bem sucedidos. Ele tem grandes condições para isso. Estimado amigo Dr. Valdecir Castiglione, muito obrigado pela presença. Eliette, grande juiz aqui no estado de São Paulo, recomendações a todos em casa. Doutora Rodrigues Nina, partindo para vidas novas, não é? Para novos caminhos. Muito bem. Maria Augusta Castiglione, agora bacharel em Direito, filha do Dr. Valdecir. Muito obrigado. Agradeço ao segundo serviço de rede de imóveis de Curitiba. Por mais que eu não goste dessa utilização da palavra serviço na matéria da rede de imóveis, eu agradeço. Mas vamos deixar claro que essa expressão é ruim para o registro. Doutora Maria Ornelas, bom dia, muito obrigado. Laura, grande especialista agora, no caso, no ambiente da Lei Geral de Proteção de Dados. A Laura está se tornando uma expert nesse assunto. Doutora Mágia de Freitas Vale, muito bom dia. Estimado amigo doutor Renato Lana, tudo bem com a família? Muito obrigado pelo comparecimento. Professora Kátia, muito obrigado. Está a Mariana, grande responsável pela divulgação aqui das nossas aulas. Mariana é muito competente, sempre muito simpática, muito generosa. Doutora Isolda Ribeiro, que bom que tem voltado aqui às aulas. Esta moça tem um valor acadêmico, além de pessoal, valor acadêmico muito grande. Professora Thaís Camati,
chegaram os livros ou não para o desembargador, corregedor geral aí? A editorial Lepanto foi quem encaminhou os livros, Thaís, porque, dado o problema de distância para eu ir até o correio aqui. Doutor Eduardo Amadei, muito bom dia. Muito obrigado. Doutor Ricardo Galego, também muito obrigado pela presença. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior, grande assessor jurídico da Noreg, e que agora na sexta-feira, portanto, às 10h30 da manhã, estará no comando do novo programa da série Pinga Fogo, que a Noreg do Paraná passará a realizar. E vamos ver como é um grupo interessante de gente especializada, né? Gente muito prática no registro e nas notas. Então, a apresentora Mônica, a professora Isabela Bicalho, a Cláudia Rosa, a doutora Bernadette Del Nero, uma grande advogada aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a Larice Moura, do Ceará. Era para fazer parte desse grupo a Thaís Castelo Branco, que faria muito bem para o grupo, mas ela acabou desfalcando, abdicando dessa hipótese. Vamos lá, vamos começar. Vamos ver depois se ela se junta e vamos ver como é que nós não saímos, né, doutor Fernando? Prezada Aline Miranda, grande magistrada em São Paulo, agora especializada nas questões da fazenda pública, mas que ainda, a meu ver, voltará um dia, espero assim, para continuar a sua trajetória na área do direito registral. Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer, portanto, a Noreg do Paraná, pela oportunidade que me concede de poder me dedicar aqui a essas aulas sobre registros de notas. Aqui, em particular, sobre o tema do registro de imóveis. Hoje cedo eu estava lendo um livro que dá um conselho muito interessante. Sabe que a gente aprende a cada dia. Sempre aprende a cada dia. E era a diferença e a vantagem que há de quem recebe alguma luz. Então a pessoa diz, olha, a gente tem que ficar muito contente, porque recebe uma luz, ótimo, mas mais contente deve ficar se conseguir iluminar com essa luz. Então, acho que nós todos aqui, o que nós devemos fazer é procurar, realmente, todos nós irmos aprendendo, corrigindo erros, retificando, etc., não só para guardar, por assim dizer, debaixo de uma pedra, mas para tratar de iluminar também, de instruir aqueles que não tiveram a mesma recepção, não tiveram condições de praticar os mesmos estudos. Então, somos todos convidados a essa tarefa comum de aprender. Aprender é uma tarefa a que todos nós estamos chamados, né? E, se possível, aquilo que aprendemos, o que julgarmos ter aprendido, tratar de divulgar ou de propagar para outros. Muito obrigado a todos e nos vemos na sexta-feira aqui na série Pinga Fogo. Estou muito curioso para verificar o que vai acontecer na sexta-feira. Mas, com a condução do Dr. Fernando Abreu Costa Júnior, tenho eu a convicção de que tudo andará bem. Muito obrigado e até sexta.